Bom a gente começar orando. Amém? Você que está em casa também pode começar orando. Esse é o culto da Santa Ceia, culto ao Senhor. E Ele é digno de receber toda a nossa adoração. Amém? Fala com o Senhor agora, você e Deus. Culto nós temos vários momentos, mas um dos momentos que nós temos é eu e Deus. Amém? É quando eu me achego no altar e eu me entrego ao Senhor. Eu me consagro mais uma vez, com gratidão, com louvor, com rendição, com reverência, a presença dEle nesse lugar, na sua vida. Quando nós nos unimos, cada um traz uma porção da presença. E essa presença pode se manifestar nesse lugar. Então é você e Deus agora. Fala com Ele: Senhor, eu vim aqui, não para contemplar, mas para junto com os meus filhos, em família, prestar um culto ao Senhor. Diga a Ele. Fala, é a primícia da semana, Senhor. É a primícia da semana. Entrega a sua gratidão, entrega o seu reconhecimento, entregue a sua dependência, entrega também os seus temores, seus medos, entregue tudo aquilo que é o contrário. Talvez você teve uma semana pesada, não sei, talvez aconteceu um milagre no meio da semana na sua vida, mas eu sei que no culto nós também temos esses momentos, né? Que é um momento eu e Deus. Fala, Senhor, eu confesso. Se você fez alguma coisa, não sei, você sabe. Diga, Senhor, eu confesso. Diga, Senhor, eu confesso. É culto de Santa Ceia. Vamos nos lembrar do sangue. Vamos nos lembrar do Calvário. Vamos nos lembrar também da ressurreição, da alegria, da festa, do túmulo vazio. Diga, Senhor, eu confesso. Eu confesso. Diga, Senhor, eu me entrego a Ti. Eu me entrego, eu vim aqui, eu estou em casa, mas eu me entrego. Eu me entrego sem reserva. Diga, eu entendi a cruz. Diga, eu entendo a ceia, o pão e o vinho, o corpo de Cristo e o sangue vertido na cruz do Calvário, por mim e por você. Diga, eu me entrego, Jesus. Espírito Santo, nós nos entregamos. Nós nos entregamos. Nós nos entregamos. Nós nos entregamos. Diga, Senhor, nós nos entregamos, Senhor. Nos entregamos. Agora é eu e Deus. Eu e Deus. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo que está nesse lugar. Espírito Santo. Espírito Santo que está neste lugar. Estamos abrindo esse culto no poder do Espírito Santo. Ele está neste lugar. Ele está neste lugar, neste lugar. Espírito Santo de Deus. Espírito Santo neste lugar. Toma minha vida, Senhor. Toma o meu coração, meus pensamentos e sentimentos neste lugar. Espírito Santo de Deus, neste lugar, neste lugar, neste lugar. Espírito Santo, vem encher este lugar.
vem encher este lugar, vem encher este lugar. Peça comigo, diga: vem Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Neste início de culto nós te invocamos, Espírito Santo, Espírito Santo. Levanta sua mão bem alto, levanta sua mão, adore, diga: Espírito Santo, eu estou aqui. Diga: Espírito Santo, vem, se manifesta nesse lugar. Fique em pé em nome de Jesus, fique em pé. Oh, diga: Espírito, este culto é para ti, Espírito Santo, é para ti, Senhor. Vem encher este lugar, vem encher este lugar, vem encher este lugar, vem encher este lugar, Espírito Santo. Oh, Jesus, te amamos. Oh, Jesus, preparamos o altar para ti. Nos rendemos, Senhor. Receba esse culto nesta noite, Jesus. Receba, Jesus. Nós te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor. Receba este culto. Receba as nossas vidas nesta noite, Senhor. Receba aí, Senhor. Visita os que estão em casa, Senhor, com alegria, com graça. Visita as crianças, Senhor. Visita os idosos, Senhor. Visita, Deus, nos hospitais, os que estão acamados. Visita, Senhor. Oh, Jesus. Oh, Senhor, como é gostoso estarmos juntos, em família, na adoração. Receba, Senhor, a nossa vida. Receba, Senhor. Oh, toda essa quadra vai tomando esse lugar. Vai tomando esse lugar, Senhor. Receba, Deus. Receba, Deus. Receba, Deus. Receba, Deus. Oh, Jesus. Receba. Receba. Receba, Deus. Oh, Espírito Santo, eu te amo, Jesus. Tu és a minha vida. Tu és a razão de eu estar aqui, Jesus. Oh, salva de palmas ao Senhor Jesus. Oh, receba, Deus. Receba, Deus. Receba. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte continuamente, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem o principado, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Vamos adorar ao Senhor com prazer, com alegria, com gratidão, porque hoje é festa.
Amém? Aleluias. Aleluia, Senhor, nós te exaltamos. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tua presença é real, é real, é real. É real. Você não precisa sentar, viu? Pode ficar de pé, rapidinho. Eu quero continuar louvando ao Senhor, adorando ao Senhor. Nós não vamos tomar tempo. Só queria lembrar para você que esse momento em que a gente entrega as nossas ofertas e os nossos dízimos é um momento de louvor, é um momento de adoração, é um momento de a gente expressar a nossa confiança nesse Deus maravilhoso. E sabe, diante desse Deus, não há ninguém que possa aparecer. O único que pode aparecer, o único que pode crescer, o único que pode ser adorado, o único que pode ser reconhecido, o único a quem você pode consagrar a sua vida é essa pessoa maravilhosa que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse na palavra dele, Deus, o Deus Santo, Todo-Poderoso, o sábio não deve se orgulhar da sua sabedoria, nem o forte da sua força, nem o rico da sua riqueza. Se alguém quiser se orgulhar, que se orgulhe de me conhecer e de me entender, porque eu, o Senhor, sou Deus de amor e faço o que é justo e direito no mundo. Estas são as coisas que me agradam. Eu, o Senhor, estou falando. É Deus falando comigo e com você. Que tudo procede dele. Tudo é por ele. Tudo é para ele. Então que nesse momento, no meio do louvor, da adoração, da alegria, você traga a sua oferta e seu dízimo, como expressão do seu amor, da sua fé. Deus procura pessoas que o amem de verdade. E uma das formas de expressar amor é obedecer aos princípios de Deus. A estes eu me manifestarei, diz o Senhor. Amém? Então vamos continuar louvando ao Senhor. As pessoas que vão nos ajudar aqui, as crianças, a receber as ofertas e os dízimos. Eu queria que você levantasse a sua mão comigo para a gente orar por esse momento. Senhor, desde já nós consagramos ao Senhor toda oferta, todo dízimo que recebemos nessa casa. Senhor, muito obrigado, porque ao longo de, Senhor, tantos anos, 30 anos, o Senhor tem sido a nossa provisão. Nada nos tem faltado, porque o Senhor é por nós, porque o Senhor nos ama. Senhor, nessa hora nós consagramos a Ti as ofertas, os dízimos, pela fé te agradecemos, ó Deus, e oramos pelos irmãos, pela casa, pela família, ó Deus, em nome de Jesus, por aqueles que precisam, Deus, trabalhar, que precisam, ó Deus, prover para os seus lares. Meu Deus, em nome de Jesus, faz milagres, ó Deus, encaixa as pessoas nos lugares certos, ó Deus, para que elas possam dar frutos, para que elas possam servir, ó Deus, a sociedade, ó Deus, desempenhar, Deus, as suas habilidades, ó Deus, prover para as suas casas e serem também generosas no Teu reino. Pai, nós abençoamos, Te damos graças por tudo e nos ajuda, Deus, a sermos mordomos fiéis e a não cairmos nos laços e na ilusão das riquezas. Prospera, Deus, as nossas vidas, o nosso casamento, a nossa família, os nossos negócios, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nos rendemos aos teus pés.
consagramos todo nosso ser a Ti. Consagramos todo nosso ser a Ti. Amém. Você pode tomar o seu assento. Nós vamos ter agora a Santa Ceia, conforme compartilhamos com os irmãos. A Santa Ceia nessa noite vai ser ministrada pelo pastor João Carlos. É uma alegria para a gente, nessa noite, ver tantos irmãos, estar junto de novo. Que Deus nos dê muito mais tempos como esse. E também é uma alegria muito grande poder estar em comunhão com o pastor João Carlos, né? A tecnologia nos possibilita isso. E tem sido muito bom, tem sido muito importante a nossa comunhão, tê-lo como nosso pastor, né? Para a gente uma alegria, é uma honra, é uma bênção. E temos sido cuidados, temos sido amados, temos sido orientados, temos sido desafiados na nossa vida, amém? Amém, irmãos. Deus abençoe a todos vocês. É um privilégio estar aí com vocês uma outra vez. Okay? Nós estamos maravilhados porque é um tempo novo nas nossas vidas, todos nós, no tempo da igreja. Amém? Eu queria meditar numa palavra bem rápida sobre essa ceia com vocês. E eu queria começar dizendo para vocês isso. Não existe nada que nós tenhamos no Novo Testamento que não veio do Velho Testamento. Se você achar alguma coisa que você não consiga encontrar a origem dela no Velho Testamento, você está entendendo errado a Bíblia. Por quê? Porque o Novo Testamento nada mais é do que o cumprimento do Velho Testamento. Isso é o Novo Testamento, o cumprimento do Velho Testamento. Então, o que acontece? Todas as palavras do Velho Testamento você vai ver cumpridas no Novo Testamento. O Novo Testamento é como se fosse uma laranja, assim. O Velho Testamento é como se fosse uma laranja. Você, então, espreme, sai o suco, que é o Novo Testamento. Ok? Então, a Santa Ceia, na verdade, não começou no Velho Testamento. Nós temos duas coisas que começaram no Velho Testamento e que estão no Novo Testamento. E continuaram no Novo Testamento, a Santa Ceia e o batismo, ok? Então, o que acontece é que no capítulo 2, nós temos a instituição da Páscoa, que foi depois transformada por Jesus na Santa Ceia. Tanto a Santa Páscoa como o batismo, eles têm o mesmo versículo que diz uma palavra-chave para a gente entender. Diz assim o versículo capítulo 12, no livro de Êxodo, versículo 14, diz assim: esse dia vos será por memorial e o celebrareis como solenidade ao Senhor das vossas gerações, o celebrareis por estatuto perpétuo. O que quer dizer estatuto perpétuo? Nunca termina. Então a Páscoa é um negócio que começou no Velho Testamento e nunca vai terminar. É algo que fazia parte do que a Bíblia chama de Antiga Aliança, e passou para a Nova Aliança, e eu já vou explicar para vocês como é que funciona isso de Antiga e Nova Aliança. O outro é a circuncisão, que Jesus depois transformou no batismo. Também tem o mesmo versículo que diz que era para fazer em estatuto perpétuo. Okay? Então, essas duas coisas são muito importantes. Por quê? Porque se é por estatuto perpétuo, nunca vai terminar. Então, a Santa Ceia, que é o nosso caso hoje, se você vai lá para o livro de, por exemplo, Lucas, capítulo 22, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 22 de Lucas, quero ler um texto com você aí, da última Páscoa. Okay? Lucas, capítulo 22, estou quase encontrando aqui na minha Bíblia, Lucas, capítulo 22, a última Páscoa que o Senhor Jesus celebrou, ok? Começa lá no versículo número 14. A Bíblia diz assim, Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa com eles
e com ele os seus apóstolos. Então disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que de agora em diante não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E agora veja isso aí, ó. E tomou, nós estamos lendo o versículo 17. Tomou um cálice e, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. 17, nós lemos que ele tomou o cálice e disse: recebei e parti entre vós. Agora, nós estamos lendo a última Páscoa. Então vai comigo lá para o versículo 20. Jesus então transforma a Páscoa na Santa Ceia. Ele disse, tomando um cálice, disse: recebei e reparti entre vós. Versículo 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: aí é a transformação da Páscoa em Santa Ceia. Não sei se eu já tinha pensado nisso, não sei se eu já tinha comentado isso uma outra vez com vocês. Eu prego tanto, né? Que às vezes é difícil de manter o meu recorde do que eu já disse e o que eu não disse. Mas se eu já disse, eu digo de novo. Então, no versículo 20, agora ele transforma a Páscoa em Santa Ceia. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue derramado em favor de vós. O que está querendo dizer esse versículo? E o do Velho Testamento? No Velho Testamento nós tínhamos a velha aliança, que era a promessa de que um dia Jesus iria morrer por nós, daria a sua vida por nós, derramaria o seu sangue como pagamento dos nossos pecados, ok? Ofereceria a Deus esse sangue para nossa justificação. Então essa é a velha aliança. O povo do velha aliança vivia por essa promessa de Deus. E essa promessa de Deus era certeza, porque Deus iria cumpri-la. Deus que faz promessas não deixa de cumpri-las. Aí, quando chega o Novo Testamento, o verdadeiro Cordeiro já estava aí. João Batista, quando Jesus foi visitá-lo aí no Jordão, para ser ungido por ele, para começar o seu ministério, João Batista disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali estava o Cordeiro de Deus, aquele Cordeiro do Velho Testamento era um símbolo. Então agora há uma nova aliança, no sentido de que aquele símbolo está se cumprindo em Jesus. Não é que a velha aliança e nova aliança são coisas diferentes, não. É que era feito por tipos, era uma promessa, agora a promessa se cumpriu no verdadeiro, que é Jesus, que era o tipo daquele Cordeiro. Então, essa Santa Ceia que você vai tomar agora, meu irmão, minha irmã, já se cumpriu no reino dos céus, porque Jesus disse: eu quero comer essa última Páscoa e não beberei mais do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Então um dia ele vai beber. Agora, por que você então faz a Santa Ceia? Para duas coisas. Primeiro, para lembrar que é uma promessa de vinda, ok? E para dizer que você está numa aliança com Jesus e que no sangue de Jesus você tem a redenção, a remissão dos vossos pecados. E o que você está dizendo quando você toma a Santa Ceia? Preste bem atenção nisso, porque isso é importante. Você está dizendo, quando você pega o pão, isso simboliza o corpo de Jesus, e você come o pão, ele vai para dentro de você. Você está dizendo com isso: Jesus vive em mim. Jesus vive em mim. Se Jesus vive em você, não importa o que está acontecendo na sua vida, você está preparado para tomar a Santa Ceia. Porque isso que é a Santa Ceia, uma declaração de que esse Jesus vive em você. Okay? Não é uma declaração que você já está pronto, que não peca mais, que não tem problema, nada disso. É uma declaração que esse Jesus vive em você. Quando você pega o cálice e toma, você está declarando: eu fui limpo por esse sangue foi o pagamento pelos meus pecados, Deus me justificou com base no sacrifício de Jesus, no derramamento desse sangue, e agora eu continuamente sou limpo cada vez que eu confesso os meus pecados. Então a Santa Ceia é uma hora para a gente confessar também os nossos pecados, ser limpo, continuar sendo limpo pelo sangue de Jesus. E outra coisa importante é declarar que ele venha. Jesus ensinou que a gente vai fazer isso até que ele venha, porque ele vai voltar. E quando ele vai voltar, então nós vamos ter aquela celebração dessa ceia do Senhor, um dia todos juntos no reino dos céus. Amém?
Então agora vocês podem fazer o seguinte, pode passar para pegar cada um seu pão, seu cálice, se ainda não pegaram. Eu não estou tendo vocês aqui na minha tela, né? Infelizmente eu não posso saber o que está acontecendo aí. Então você pode passar, você pode pegar o seu cálice, o seu pão, se ainda não pegou, e pode comer. Quero orar com você antes de você fazer isso, amém? Pai, agora nós vamos participar dessa Santa Ceia. O teu povo vai participar. Senhor, eu já participei 2 vezes, pela manhã, pela tarde, e agora, Senhor, em espírito vou participar junto com meus irmãos aí na ceia, Senhor. Então agora, Senhor, olha para o nosso coração. Nós confessamos os nossos pecados, e o teu sangue, Jesus, é poderoso para nos purificar, nos limpar de todo o pecado. Senhor, agora em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus tão tremendo, e o Senhor nos abençoa com isso, Pai. Em teu nome nós comemos agora o pão e tomamos o vinho. Pode comer então o pão, tomar o vinho, em nome de Jesus. Irmãos, isso, vamos vocês, né? Vamos fazer assim, para não tumultuar. Esse grupo aqui que está um grupo menor pode vir se servir aqui. Esse grupo pode servir aqui com a Mari e com a Laura, e os demais irmãos aqui com o Nazi e a Suzy, por gentileza. Tente só não colar no irmão da frente, só para a gente poder ficar respeitando, né, as orientações que a gente já está bem ciente. Crer no amanhã, porque Ele
Deus, aleluia, louvado seja o Senhor. Irmão, só a título de explicação, eu estava aqui mexendo no meu celular, eu estava tentando me comunicar com o pastor João Carlos, tá? Então não pense que eu estou fora do culto, não, que é só uma comunicação dizendo em que pé estava a coisa. Então eu passo a palavra para o pastor João Carlos, as crianças podem subir, quem que vai coordenar o trabalho com elas? A tia Jenny, todas as crianças de 6 a 11 anos, Jenny, 6 a 11 anos, acompanha a tia Jenny, ok? Pastor João Carlos, é contigo, Deus abençoe. Amém, amém, amém. Estou muito contente em ver que as crianças participaram da ceia, e eu acho que isso é feito desde que eu estava aí, né? Pelo menos no meu tempo eu lembro que as crianças participaram. Lá no capítulo 12, versículo 26 de Êxodo, diz assim: e quando os vossos filhos perguntarem, que ritual é esse? Estava falando da Páscoa. Respondereis, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima da casa dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. O que eu quero dizer com isso é que lá na Páscoa tinha criança. E claro, quando Jesus transformou a Santa Ceia na Páscoa, então ele também incluiu as crianças, porque não tinha nenhuma razão para não ser assim. Eu quero compartilhar hoje com vocês um assunto muito importante. Queria pedir aos irmãos aí, que estão coordenando aí o vídeo, se puderem pôr uma câmera para mim, para a igreja, porque estou me vendo 2 vezes, estou vendo com um delay aí. Se puderem pôr para mim uma câmera voltada para a igreja, é melhor, ok? Eu agradeço. Então, eu quero compartilhar com vocês hoje um assunto muito importante, que eu dei o título de Casas que Mudam o Mundo. Esse é um sermão tópico que eu vou fazer. Eu prefiro fazer um sermão textual, mas esse é mais ou menos tópico, um pouco textual. Casas que Mudam o Mundo. Está escrito lá no capítulo 2 do livro de Atos, no versículo 47 em diante. Siga comigo. 42 até o 47. Atos 2, 42 até o 47. Obrigado, irmãos, por essa câmera linda aí. Estou vendo vocês todos aí, vocês estão lindos. Cheio de roupa, enquanto eu estou aqui, ó, meio assim bronzeado, sol queimando para valer. E vocês aí no frio, né? Mas eu estou tentando ir para o Brasil, acho que ainda vou pegar frio. Estou tentando ir no começo do mês, do próximo mês, né? Em agosto. Mas essas casas que mudam o mundo estão descritas ali no Atos 2, 42 a 47. Perseveravam, o que a igreja fazia? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava os que dia a dia iam sendo salvos. Eu quero orar com você. Curva a sua cabeça aí. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor fale ao nosso espírito. Amados, tem 2 maneiras de a gente receber a palavra. A primeira é receber a palavra na nossa mente e deixar que ela continue ficando somente na nossa mente. A segunda é receber na nossa mente, que é no nosso primeiro andar aqui em cima, né? no último andar, e descer para o primeiro, que é o nosso coração. A Bíblia diz que nós cremos com o coração. Romanos capítulo 10, versículo 8. Okay? Você não crê com a sua mente. Então a palavra tem que cair no teu coração. Pai, no nome de Jesus, abençoa a tua igreja, Senhor. Estamos aqui por tua causa, Senhor. Louvado seja o teu nome, Jesus. O Senhor é um Deus tão tremendo, Senhor. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço no nome de Jesus por cada irmão. Agora, abre o nosso coração. Senhor, pela tua palavra, fala com o nosso espírito. Senhor, eu não posso falar no espírito de ninguém, só na mente.
mas Pai, o teu Espírito Santo pode falar no espírito de todos os irmãos e irmãs que estão aí conosco ouvindo a palavra. Faz isso então, Senhor, no nome de Jesus. Amém, amém. Eu ainda estou emocionado aqui porque nós temos o nosso culto da nossa congregação hispana que se reúne aqui e ainda está rolando o culto. Gente, muita gente fazendo uma decisão por Jesus, gente sendo batizado no Espírito Santo, fogo puro. Hoje eu ia transmitir essa palavra lá do nosso púlpito, mas vocês estão vendo que eu estou no meu escritório, né? Está diferente aqui o cenário, porque ainda o culto está rolando, já estamos com 2 horas e tanto de culto, e o Espírito Santo está trabalhando profundamente nos corações, e eu estou muito contente. Quero compartilhar, então, sobre as casas que mudam o mundo. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, o que é a igreja? É uma pergunta, o que é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo. É um organismo e não uma organização. Atividades de uma igreja saudável é descrita aí nesse texto que nós lemos no primeiro versículo. Ensino dos apóstolos, comunhão, partir do pão e orações. Essas são as atividades principais de uma igreja saudável. Infelizmente, as nossas igrejas estão se tornando doentes. Por quê? Porque ao invés da igreja funcionar como corpo de Cristo, a igreja está funcionando somente como organização. Pastora Silvia, eu amei da maneira que você abriu o culto. Uau, foi tremendo. Nós precisamos aprender a nos mover no Espírito Santo e deixar Ele nos mover. Então, amados, o que está acontecendo? Está havendo hoje em dia uma troca. Nós estamos trocando aquilo que é um organismo por uma organização. A gente está pensando hoje que a igreja é uma organização. Estamos funcionando, na maioria das vezes, como uma organização. E, às vezes, temos uma organização muito boa, uma pregação excelente, tudo, mas não passa de uma organização. Se o Espírito Santo não passar por lá, ninguém sente a falta dele. Então, no organismo que é a igreja, o Espírito Santo, o Pai e o Filho Jesus são uma experiência pessoal real. Não somente palavras, são uma experiência pessoal real. Por exemplo, se hoje você veio nesse culto e você não tiver uma experiência especial com o Espírito Santo, com o Pai, com o Filho, você perdeu o seu tempo. Aí você pode dizer, mas pastor, como é que eu vou ter uma experiência? Primeiro, ele mora em você. Você tem que estar ciente disso, consciente de que você é templo do Espírito Santo, ele mora em você. Segundo, além dele morar em você, ele é muito maior do que você. Ele é muito maior do que você. O que significa? Significa que o Espírito Santo é também transcendente. Ele é alguém que mora em você, mas ele está muito para lá de você. Ele está comigo aqui agora, por exemplo, em todos os lugares. Então, você tem que ter uma experiência específica com ele. Cada culto ao Senhor tem que ter uma experiência com o Senhor. Imagine se eu for aí a Foz do Iguaçu, estou planejando minha viagem para daqui uns tempos, né? Aí, imagina eu indo aí, encontrando vocês e a gente não tiver nenhuma experiência pessoal. Vocês não tiverem uma experiência com a minha voz, vocês estão me ouvindo aí, mas vocês vão poder ouvir pessoalmente. Vocês não tiverem uma experiência em me ver, né? Nós podemos ver o Espírito Santo, Deus, o Pai, espiritualmente. Ok? Então, imagine se vocês não tiverem uma experiência. Seria uma loucura isso, né? Então, esse é o problema que nós estamos tendo. Nós estamos trocando uma coisa pela outra. Ok? Então, eu quero dizer para vocês nessa noite que a igreja é uma maneira de viver. Igreja é um estilo de vida. É uma maneira de viver. Evangelho é um estilo de vida, é uma maneira de viver. Não é uma série de encontros religiosos. Infelizmente, as igrejas estão se tornando uma série de encontros religiosos, não mais do que isso. Sabe? Então, a igreja está perdendo a relevância para o mundo que nós vivemos. A Bíblia nos diz aí no fim do versículo que nós lemos, dos versículos que nós lemos, que o Senhor acrescentava que eles contavam com a simpatia de todo o povo
e o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Por que isso não acontece com as nossas igrejas? Por que a gente ganhar alguém para Jesus é um parto, é uma coisa difícil? Por quê? Por que não é uma coisa simples como essa que está escrito aí, que a gente tem a simpatia do povo e o Senhor vai acrescentando? Por quê? Porque nós estamos transformando a igreja numa série de encontros religiosos, o evangelho numa série de encontros religiosos, ok? Agora presta atenção. Antes que os cristãos fossem chamados, antes que o povo de Deus fosse chamado de cristão no Novo Testamento, os seguidores de Cristo foram chamados o caminho. Está lá em Atos capítulo 9, versículo 2. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte, que esse pessoal era chamado de o caminho porque era um estilo de vida, uma maneira de viver, um estilo de caminhar, um estilo de andar no seu dia a dia. Então eles eram conhecidos como o caminho. Depois eles foram chamados de cristãos pela primeira vez, né? E foram chamados de cristãos. Eu não sei se você sabe o que quer dizer cristão. No sentido da Bíblia, cristão é um pequeno Cristo. O pessoal olhava para os seguidores de Jesus e diziam, caramba, eles são tão igual a Jesus, eles são pequenos Cristos. E aí chamaram de cristãos. Será que alguém olhando para nós hoje diz que a gente é um pequeno Cristo? A gente é um cristão? Olhando o nosso estilo de vida, a nossa maneira de viver, nossa maneira de falar, a nossa maneira de se relacionar. Eu quero dizer mais para vocês. Sabe aonde a gente começa a perder? Aonde a gente começa a perder essa ideia do corpo como organismo e vai se tornando uma organização? É nas nossas casas. A casa nossa é a célula mãe. Okay? É lá que as coisas precisam acontecer. E nós estamos perdendo nas nossas casas. Por exemplo, nós já perdemos o nosso culto diário. Eu não vou perguntar para você, mas você faz o culto doméstico todo dia? Não precisa responder para mim. Né? Mas é uma pergunta que eu deixo para você. Você faz culto doméstico? Os teus filhos? Quando você vai comer, você reúne em torno da mesa, você ora com eles, ensina a eles a serem agradecidos. Você vai dizer, mas na sociedade que nós vivemos, isso já nem mais é possível. Mas e que tal no dia que você está em casa? Você tem algum dia, pelo menos, que você come em casa, né? Que você almoça em casa, que você toma um café em casa e que estão todos os filhos juntos, que a família está reunida. Você faz isso? Então, olha só, não é só porque a nossa sociedade está mudando e mudando de maneira muito rápida, mas é porque nós estamos perdendo os valores. Os valores. Para nós, a vida cristã está deixando de ser o caminho, ok? O caminho, primeiramente, está deixando de ser o caminho dentro da nossa casa, ok? Segunda coisa que eu quero dizer para vocês sobre essas igrejas que mudaram o mundo naquela época e que hoje ainda deveriam mudar o mundo, é que um dos motivos é que eles literalmente tinham encontrado uma maneira diferente de viver. Antes de Cristo, eles viviam de uma maneira. Depois de Cristo, eles vivem de outra maneira. Aí você pode dizer, mas eu também vivo de uma maneira diferente. Deixa eu perguntar para você. Será que o Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz que nossa mente tem que ser transformada? Nós temos que passar por uma metanoia, que significa uma transformação da nossa mente. Ok? Será que a nossa mente já foi transformada? Será que a nossa maneira de pensar é cristão? Será que alguém, quando você fosse comprar alguma coisa, te desse um troco errado, você devolveria? Será que você achasse uma carteira na rua, a primeira coisa que você iria fazer, antes de fazer qualquer outra coisa, é descobrir de quem era essa carteira e entregar, mesmo que não te dessem nada, nenhuma ofertazinha, nem um dinheirinho em gratidão? Como é o teu pensamento? O teu pensamento mudou? Ou você simplesmente veio para a igreja, se tornou um religioso, se batizou, é membro, é um frequentador do culto, mas o que você faz na realidade é participar de uma série de encontros religiosos. Então eu quero que você pense comigo. Pense sobre você. Se você sair daqui da igreja
e não tiver nenhuma meditação para você mesmo, você perdeu o teu tempo. Podia ficar em casa, podia estar lá descansando, não precisava estar aqui. Mas eu quero fazer com você um desafio. Faça desse culto dessa noite diferente. Faça de todos os cultos que você vier na igreja diferentes. Pergunte para Deus, Deus, o que o Senhor está falando comigo? Pergunte agora mesmo, Deus, o que o Senhor está falando comigo? O Senhor está falando com casa que muda o mundo? A minha casa muda o mundo? O que acontece quando alguém entra na minha casa? O que acontece quando alguém vai ficar uns dias na minha casa? Eu recentemente recebi o Eduardo, o Edu, e ele ficou alguns dias na minha casa. Eu não perguntei para ele, né? Não ia fazer um negócio desse. Mas eu tenho certeza que ele levou alguma impressão da minha casa. Qual seria a impressão que ele levou? Ele tem no coração a impressão dele. Não vou perguntar para ele, né? Mas se alguém entrar na tua casa, for ficar um tempo com você na tua casa, qual a impressão que ele leva? Qual a mensagem que ele leva para ele da tua casa? A tua casa produz mudança? Tem alguma coisa diferente na tua casa ou é uma casa como toda casa? Nossas casas não podem ser como todas as casas. A natureza da igreja não se reflete numa série de reuniões religiosas. Essa não é a natureza da igreja. A natureza da igreja é uma série de encontros com o Espírito Santo, com o Pai, com Jesus. Por isso que eu disse que se você veio hoje no culto e você não tiver um encontro com o Espírito Santo, um encontro com o Pai, um encontro com Jesus, você perdeu o seu tempo. Porque, sabe, a igreja é, por natureza, esses encontros com Deus. Quando o corpo se reúne, ele se reúne para duas coisas: ter comunhão vertical, todos juntos, e ter comunhão horizontal, um com o outro. Se você não tiver comunhão vertical, você não consegue ter comunhão horizontal. Aliás, eu preguei sobre isso hoje na igreja, na nossa congregação brasileira pela manhã. Pela tarde foi outra coisa. Mas olha só, interessante isso. Como é que está esses nossos relacionamentos? O que acontece com a gente? E qual é a natureza da igreja quando nós vamos para essa reunião? É uma reunião religiosa, lideradas por um clero profissional, pastor Zé Ernesto que põe ordem na casa, pastor João que faz uma pregação, pastora Silvia que abre o culto, o conjunto do louvor que canta, alguém que dirige o dízimo, alguém que faz... Como é que é? Uma série de religiões, de reunião, religiosas, lideradas por um clero profissional, reservada para você experimentar Jesus por um pouquinho de tempo ali, e experimentar não pessoalmente, mas ter uma experiência talvez psicológica somente, não no teu espírito, não aquela experiência capaz de mudar lá dentro, fazer uma mudança de dentro para fora. Porque toda mudança de fora para dentro não persiste. Toda mudança de fora para dentro, você acaba voltando aonde estava antes, ao primeiro estágio. Mas a mudança que é de dentro para fora, isso ela nunca mais volta, você nunca mais vai ser o mesmo, em toda mudança que acontecer com você de dentro para fora. Então, como é que é a natureza da nossa igreja? Eu pergunto para você agora, meu irmão, como é que é a natureza da SEM que você está aí hoje? Uma série de encontros religiosos. Hã? Como é que é? Nós tivemos aqui hoje nosso culto pela manhã, né? Pouquíssimos brasileiros. Nosso culto pela tarde, cheio dos irmãozinhos latinos, igreja lotada, visitante de tudo que é jeito. Hoje é o 4 de julho aqui. Mas caiu no domingo. Então o que teve? O pessoal não veio na igreja. Pouquíssima gente na igreja. Porque para nós aqui, para a maioria, eu te digo para vocês, eu estou confessando aqui como pastor dessa igreja, é uma série de encontro religioso. Quando tem em 4 de julho, ainda que seja no domingo, o pessoal vai fazer outra coisa. Não vem no culto. Como é que é você? Como é que é a SEM? Uma série de encontros religiosos, pastores que foram preparados, clero, ok? Pago, sacerdotes pagos. Como é o seu encontro? Ou é um encontro com Jesus,
é um encontro no qual nós estamos e há comunhão, a liberação do Espírito Santo, a mover do Espírito Santo, a cura, a palavra, a profecia. Nós tivemos tudo isso hoje no culto da tarde. E agora está terminando, os irmãozinhos estão vendo por aqui, ali pela janela que está na minha frente, saindo. Terminando o culto agora, começou às 4 da tarde. E agora para aqui são 8. Sabe quanto tempo está demorando o culto? 4 horas. Ninguém reclamou de horário. Ninguém achou que foi muito. Todo mundo estava querendo mais. Ok? Então, como é a natureza da nossa igreja? Que deve começar lá na casa. Porque, sabe, às vezes nós queremos que, quando nós nos reunimos aí na grande reunião, a coisa seja diferente. Irmão, quando você vem para a igreja, você vai simplesmente multiplicar o que você é no dia a dia. Se você é um adorador, no seu dia a dia, você vai adorar quando você vem para a reunião geral. Se você é alguém da palavra, você vai se deleitar na palavra. Se você é alguém que recebe a palavra de Deus na tua intimidade, você vai fazer a mesma coisa quando você vem na igreja. Como é que são as coisas aí? Como é que estão a manifestação dos dons na SEM? Como é que estão? É uma pergunta que eu quero fazer para você. E não fique acusando a organização religiosa chamada SEM, porque ela é um resultado de você e de outras pessoas iguais a você que se reúnem. Se não está bom, é porque falta alguma coisa para você. Desculpe a honestidade. Mas é exatamente isso. E se a gente não se conscientizar disso, a coisa não vai mudar. Quando eu chego no culto, eu chego com expectativa de que Deus fale comigo, de ouvir a voz de Deus, de eu adorar a Deus, de eu ser usado por Deus, uma palavra, de Deus me usar em cura, de Deus me usar em libertação. Hoje foi tremendo, porque tinha um irmãozinho vindo da igreja, cascador já há algum tempo, hoje caiu aos pés de Jesus, quebrantado, chorando, fui orar com ele, coisa tremenda. Qual é a tua expectativa? Eu vim com essa expectativa para o culto da tarde. E eu estou com essa expectativa para o nosso culto agora aqui da noite, apesar de estar longe de vocês. Mas essa é a minha expectativa. É que essa palavra mude a sua forma de pensamento, que você deixe de pensar a igreja como uma organização eclesiástica, que você pense na igreja como um organismo, que quando se junta é um corpo, e que quando se junta um é boca, outro é mão, outro é olho, outro é ouvido. E assim vai se mover a igreja. E não se tornar somente uma série de encontros religiosos. Ok? Outra coisa que eu quero dizer para vocês, e é o que está muitas vezes acontecendo na nossa igreja, eu anotei aqui algumas coisas, né? E eu quero dizer para você o seguinte: de maneira profética, os seguidores de Jesus viviam a vida cotidiana, em família, como uma resposta viva para as perguntas da sociedade no lugar mais fundamental, as suas casas. Irmão, irmã, seus filhos, você que é pai e mãe, vão multiplicar o que acontece na sua casa. Se a sua casa for um ambiente de adoração, de louvor da palavra, seus filhos vão multiplicar isso. Eles vão multiplicar por onde andarem, eles vão multiplicar o dia que tiver a sua própria casa, eles vão ser impactados por essas coisas. Então, olha só que coisa interessante, eu escrevi aqui, quero ler de novo para você. De maneira profética, os seguidores de Jesus viviam a sua vida cotidiana em família como uma resposta viva para as perguntas da sociedade. Para as perguntas da sociedade. Eles tinham essa resposta. Contavam com a simpatia de todo o povo. Por que isso? Porque tinham a resposta para a sua sociedade lá da época. E tudo isso começava na casa. Ok? Então, o primeiro ponto que eu meditei com vocês aí, igreja é uma maneira de viver, não uma série de encontros religiosos. Vamos parar de fazer da igreja uma série de encontros religiosos. Vamos sair de casa pensando, eu vou para um encontro com o corpo, em que eu
posso abençoar um irmão. Se eu sou boca, eu posso ter uma palavra para o meu irmão. Se eu sou olhos, eu posso ver alguma coisa para o meu irmão que vai abençoar a vida dele. Amém? Segunda coisa que eu quero meditar com vocês, as características de uma igreja verdadeira. Esse é um sermão tópico, então eu corri pela Bíblia, aí no Novo Testamento principalmente, e vi algumas características de uma igreja verdadeira. Primeira característica de uma igreja verdadeira é uma igreja que não está em si mesmo. Ela vai. Sabe? Quando o tempo começou a passar na igreja primitiva, Jesus disse, ide por todas as nações. Mas o pessoal achou melhor ficar todo mundo juntinho, congregado em Jerusalém. Sabe o que Deus fez? Mandou perseguição. Mandou perseguição. A perseguição veio, eles saíram para tudo que é lugar e foram espalhando o que eles eram. O que você é não é para ficar num grupinho, é para ser espalhado. A Bíblia, meu irmão, minha irmã, diz que você é o sal da terra. Você é a luz do mundo. É isso que você é. É para ser espalhado, é para ser experimentado, é para salgar. Não luz da luz, não sal do saleiro. Sal da terra, luz do mundo. Amém? É uma maravilha quando a gente se reúne como corpo, como nós estamos reunidos aí, eu com vocês. Isso é um luzeiro, isso é um saleiro. Mas, gente, se ficar sendo assim, caiu do propósito. Porque uma igreja é uma igreja que vai. Ela precisa ir. Há muitos que Deus tem, que Deus quer que se tornem filhos dele. Mas sabe, como crerão se não há quem pregue? Romanos 10. Como pregarão se não forem enviados? Você já foi enviado. Jesus te enviou. Quando ele deu a ordem, ide por todo mundo, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Estou treinando um grupinho aqui para o batismo, fazendo um curso de batismo. Vamos batizar um monte de gente aqui no último domingo desse mês, no último sábado, aliás, desse mês. Vamos fazer um piquenique, um lago muito bonito, uma praiazinha artificial que tem aqui, e vamos batizar esse pessoal. Sabe por quê? Porque tem alguns que estão sendo luz do mundo, sal da terra, e as pessoas estão experimentando e vindo. E aí tem que ir. Então, uma característica de uma igreja verdadeira é uma igreja que vai. Outra característica é uma igreja que ora. Irmão, se você pensa que oração é um acessório da vida cristã, está muito enganado. Oração é uma coisa básica da vida cristã. Se faltar essa, não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Não vai a lugar nenhum. Não tem como ir. Sabe por que a igreja primitiva era vibrante daquele jeito? Porque era uma igreja que orava. Orava. Terceira coisa que eu quero dizer para você. É uma igreja que serve. A igreja servia. Os irmãos vendiam o que tinham, traziam tudo junto, e à medida que alguém tinha necessidade, eles serviam. Você tem servido? Servido não só com seus bens, também com seus bens, mas tem servido com o seu tempo, tem servido com os seus dons, com seus talentos, nem só com os seus dons também, mas com os talentos naturais que Deus te deu. Você tem servido. Uma igreja verdadeira é uma igreja que serve. Uma igreja verdadeira é alguém que sofre. Gente, olha só a palavra de Deus. Eu sei que você não gosta disso. Eu também, no lado humano, eu não gosto muito dessa palavra sofrimento. Quem gosta? Mas segundo a palavra de Deus, Jesus disse isso. No mundo tereis aflições. Tenha de bom ânimo. Eu venci o mundo. A Bíblia diz, aquele que quiser viver piedosamente será perseguido. Se não está tendo perseguição aí, irmão, falta piedade. Quem quiser viver piedosamente será perseguido. Se você não tem nenhuma perseguição, está faltando piedade. Porque uma igreja verdadeira, uma igreja que sofre. Paulo disse que ele estava até cumprindo o resto do sofrimento de Cristo. Você diz, espera aí, Jesus não sofreu todo? Sim. Mas sabe, nós estamos aqui, Paulo disse que ele estava completando, né, o sofrimento de Cristo. Agora, veja bem, me impressiona quando eu leio o Apocalipse. Eu estava lendo o Apocalipse uns 2 dias atrás, e eu cheguei num texto lá que dizia assim, o
os mártires, aqueles que tinham sido mortos pelo sangue de Jesus, estavam lá dizendo: Senhor, até quando o Senhor não vai vingar o nosso sangue? Leia isso no Apocalipse. Vai lá e leia. Aí sabe o que Deus respondeu? Ele respondeu: ainda resta alguns que serão mortos. Sabe? Mas tem gente morrendo hoje em dia, em muitos países. Eu tenho ido aí pelo mundo árabe, o mundo aí em geral que não é cristão, que não é como a gente aí no Brasil, como a gente aqui nos Estados Unidos, tá? E eu tenho visto que é um sofrimento. Como é que está a nossa vida? Somos uma igreja que sofre. É uma igreja que compartilha. Como é que está o nosso compartilhamento, digo? É uma igreja que cresce, expansão, é uma igreja que aumenta. O Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amados, quanto tempo existe a senha? Eu sei. Eu cheguei aí em 1987. Foi quando eu comecei a Missão Amide e a SEM nasceu. Não era o nome SEM, era só Igreja Amide, depois transformamos Comunidade Cristã Amide, depois transformamos SEM. Okay? Então, veja bem, desse tempo até aí, como é que nós estamos? Crescendo ou decrescendo? Irmãos, uma igreja que não tem as características de uma igreja verdadeira, ela se atrofia. Um crente que não tem características de um cristão verdadeiro, ele se atrofia e morre. Há um monte de cristãos morrendo. Há um monte de cristãos cheios de problema, sabe? Estão aí com o Espírito Santo vivendo neles, mas estão numa depressão profunda. Gente, eu quero dizer, depressão tem algumas origens que até são justificáveis. Por exemplo, origens físicas, falta de algum elemento físico, algum elemento químico na pessoa. Então, ela pode ter uma depressão. Então, isso é justificável. Deus ainda não nos deu um corpo glorificado. A gente está aqui, esse nosso corpo vai se desfazendo, né? Como diz lá, o tabernáculo vai se desfazendo. Agora, ter uma depressão psicológica, alguém que tem em si morando o Espírito Santo, é falta de levar a sério aquilo que o Evangelho diz. É falta de tomar posse o que Jesus comprou para nós na cruz. Jesus comprou saúde espiritual, não só espiritual, também natural, para nós na cruz. Como é que nós vamos poder andar assim? Então, uma igreja verdadeira é aquela igreja que se expande, que aumenta. Mas uma igreja doente é uma igreja que vai se atrofiando e morre. Deixa eu só dizer uma coisa triste para vocês. Nesses últimos 2, 3 anos, eu sou um dos participantes do Conselho Pastoral dos Pastores Brasileiros da Grande Atlanta. Fechou aqui pelo menos umas 20 igrejas. Fechou pelo menos umas 20 igrejas. Sabe por quê? Porque se tornaram irrelevantes. Porque se atrofiaram. Morreram. Então, uma igreja verdadeira é uma igreja que cresce, tem expansão. Outra coisa, uma igreja verdadeira é uma igreja que envia. Envia. Deixa eu só contar para vocês, quando eu plantei essa igreja aqui, e a gente fez o mesmo aí, quando eu plantei o que hoje é a senha aí, que é a MID, nós começamos a enviar. Antes de eu receber o meu salário, eu enviava gente, e nem ganhava nada. Também nem trabalhava secularmente, vivia pela fé. Quando eu plantei essa igreja aqui, no começo de tudo, eu comecei a viver pela fé, e o dinheiro que entrava na igreja, nós sustentávamos missionários no campo. A gente enviava. É uma igreja que envia. Uma igreja que envia. Quantos missionários a 100 sustenta hoje? No campo. Missionários de carreira. Gente que vai, fica e é acompanhado. Qual a estrutura da 100 para manter esse pessoal que está no campo? Se tem alguém no campo. Então, uma igreja que envia. É uma igreja que come junto.
Eu sei que agora com a pandemia está bem difícil, né? Mas muitas vezes nem comer junto a gente não come. Prefere ir lá no McDonald's, né? Ou em algum outro lugar aí, um restaurante, e vai comer. Fica com a sua família. Nem come junto. Então, uma igreja que come junto é uma igreja saudável, ok? Uma igreja que proclama. Na Bíblia nós temos duas palavras. Nós temos o didaquê, que é ensino, uma palavra grega para ensino, que é isso que eu estou fazendo com vocês. Nessa noite eu estou ensinando, isso é didaquê, mas existe uma outra palavra que é querigma, que é proclamação. A igreja precisa proclamar. Proclamar. Sabe, cada um, eu sou igreja, você é igreja. Não penso na igreja como uma organização eclesiástica. Quando nós saímos, nós temos que proclamar. Nós precisamos proclamar. Proclamar a Jesus como Senhor. Proclamar, nos dar às pessoas uma resposta de Deus para elas. Dar a nós mesmos. Como diz o Paulo, quando estava fazendo aquela grande coleta para a igreja lá de Jerusalém. Aqueles irmãos pobres doaram de si mesmo, doaram a si mesmo. Uma igreja que proclama, é uma igreja que ensina, é uma igreja que se reúne. São características de uma igreja verdadeira, amados. Uma igreja que ama estar junto, que anseia pela chegada do domingo. Há muita gente que diz, está chegando o domingo. Nós aqui temos o culto pela manhã, nosso culto é às 11 da manhã, tem gente que chega atrasado, culto às 11 da manhã. É incrível o que acontece. Incrível. Então, como é que fica isso? Uma igreja verdadeira. Tem que ser uma igreja que se reúne e que tem prazer em se reunir. Não aguenta esperar que chegue a hora da reunião, estar junto, porque sabe que alguma coisa vai acontecer. Amados, nós temos uma reunião de oração aqui, na igreja, esse ano. Que mês que nós estamos? Mês 7, né? Entramos em julho. De janeiro até julho, nós tivemos 6 pessoas sendo curadas de câncer na igreja. Não da igreja automaticamente, mas que nós oramos e que vieram na nossa reunião da quarta-feira, foram curados. 6 pessoas. Câncer. Fora o resto. Aqui da igreja. Sabe? Como é que você está nesse quesito? Na reunião de oração. Eu não vou fazer essa pergunta aí para você. Você tem frequentado a reunião de oração? Ou você tem outras coisas que são mais importantes do que a reunião de oração? Mas é por isso que você vive nesse negócio sombrio. E talvez é por isso que você não é nem quente e nem frio. Nem quente nem é frio. Cuidado para Jesus não vomitar da boca. Se você está caindo, essa carapuça da sua cabeça é de Deus. E eu estou até meio longe, nem posso ver você direito, para ver a tua expressão aí, corporal, né? Para saber se a carapuça está caindo. Mas aceite, isso é palavra de Deus. Eu não estou aqui para brincar de evangelho. Eu não estou aqui para uma organização. Estou aqui para que a palavra mude a gente de dentro para fora. Bem? Características de uma igreja verdadeira. Terceira coisa que eu quero comentar com vocês é por que a igreja está assim. O que mudou na igreja? Presta atenção. Mudou a adoração. A adoração mudou na igreja. Gente, eu estou aqui nos Estados Unidos. Nós temos adoradores tremendos aqui nos Estados Unidos. Aí no Brasil, a maioria das grandes músicas nossas aqui, de adoração compostas aqui, são traduzidas. Fernandinho quase só canta música traduzida daqui. Mas veja só, eu dou graças a Deus por isso. Mas o negócio aqui virou um comércio. Sabe? Virou um comércio, a adoração. Então, a adoração mudou de participação para observação. Agora mesmo, daqui a uns dias, nós vamos ter aqui num grande
ginásio aqui que comporta 40 mil pessoas. Nós vamos ter aqui 3 bandas famosas vindo para se apresentar. Sabe o que vai acontecer lá? Ao invés de adoração, nós vamos ter um monte de gente sentada. Possivelmente, o ano passado eu fui, tinha mais de 40 mil pessoas, lotou, faltou, ficou gente de pé. Muita gente sentada e ouvindo. Quando você vem no culto, como é que é? Você é um participante ou você é um observador? Você senta aí e você adora. Você adora em espírito e em verdade. A Bíblia diz que Jesus está procurando adoradores que adorem em espírito e em verdade. Como é que é você? Você é um adorador? Então, o que mudou na igreja? Adoração. Adoração, ao invés de ser uma coisa participativa, virou um negócio de observar. Ok? Outra coisa que mudou, testemunho. Mudou de relacionamento para uma arte de vender. Eu dou um testemunho, sabe? Ah, pastor, muita gente me diz isso, pastor, eu queria dar um testemunho na igreja. Não sou contra isso, não me entenda mal, não estou dizendo isso. Não sou contra testemunho na igreja, aliás, eu gosto. Mas eu fico muito preocupado quando alguém quer dar um testemunho no microfone, na igreja, lá no alto, sabe? No dia a dia, na sua vida, não tem testemunho. Não tem testemunho. Ninguém aceita Jesus pela sua vida, não tem testemunho. Então, olha só, esse negócio de testemunho mudou de relacionamento para uma arte de vender. Mudou. O testemunho da gente é com aquelas pessoas, principalmente, que estão junto com a gente. Ei, mulheres, se eu fosse perguntar para o marido de vocês que estão casadas, estão aí, como é que ele vê você? Espiritualmente, como é que você é? Como é que é o teu testemunho da sua vida cristã no dia a dia? Maridos, que tal se a gente for perguntar para as mulheres aí? O que elas diriam? Como é seu testemunho? Porque, sabe, às vezes é muito fácil dar um testemunho para um monte de gente que nem sabe como a gente está vivendo no dia a dia. Então, por essa razão, mudou de testemunho, de relacionamento para a arte de vender coisas. Liderança, mudou de servidão para profissionalismo. Profissionalismo. Meus amados, eu quero contar uma coisa, se já não contei. Se contei, conto de novo, né? Eu tenho pregado tantas vezes essa semana mesmo, eu já preguei para um monte de igrejas aqui, nossas igrejas aqui nos Estados Unidos, para uma lá no Nordeste, lá em Fortaleza, e aí por diante. Já preguei um monte de vezes. É difícil para mim manter meu recorde aí do que eu já preguei, o que eu já contei, o que não. Não sei se eu já contei esse testemunho, mas eu quero dizer para você. Quando eu decidi vir para os Estados Unidos para estudar, eu decidi vir para fazer isso, para servir a Deus. Eu queria aprender mais, para servir a Deus. Queria ir numa boa universidade, para mim aprender bastante, para servir a Deus. Então, eu fiz a pergunta para mim, qual é a primeira área? Ora, eu sou missionário, um plantador de igrejas. Então, eu vim para fazer um mestrado nessa área de comunicação transcultural, que é o que um plantador de igreja precisa. Eu fiz isso na Universidade de Colômbia. Eu me formei lá no mestrado. E aí, estava todo alegrinho, e aí eu perguntei para Deus, e agora, Senhor? Aí eu resolvi fazer um mestrado em educação, porque uma coisa que um pastor precisa muito, 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 é entender bem de educação. Porque a maioria, depois que você se converte, minha irmã, tudo é educação para a vida cristã. Agora, presta atenção nisso. Aí, quando eu estava lá orando e tal, alguém veio lá na universidade que eu fazia o mestrado e pregou lá. Né? E foi uma benção. Né? Deu uma palavra lá sobre educação, pregou, era um crente, né? E ele era o diretor da área de educação do Trinity, a universidade em que eu me formei. E eu disse ao Senhor, Senhor, eu queria estudar aos pés desse homem. Agora, só tinha um pequeno problema, pequeníssimo problema. Primeiro, era caríssimo para estudar lá. Segundo, tinha 500 alunos todo semestre para 20 vagas. Uma universidade altamente especializada na educação, 500 alunos para 20 vagas. Agora, imagine
Eu, recém chegando do Brasil, um inglesinho desse tamanho, que ainda não é muito bom, mas pelo menos já está muito melhor. Como é que eu vou entrar num lugar desse? Então eu comecei a orar. E aí eu fui para lá. E aí eu estudei, Deus fez milagres. Um dia eu conto essa história para vocês. Deus fez milagres, eu entrei lá. Aí estava chegando o tempo de graduação. Estava eu lá indo para mandar fazer um anel. Gente, o anel da educação é lindaço. Ele tem uma pedra azul. É coisa mais linda. Estava eu lá tirando as medidas para fazer a minha beca, que é porque eu, como doutor em educação, cada vez que eu vou em algum lugar que é scholar, né, que é voltado para a educação, eu deveria estar com a minha toga, assim como os juízes, cada vez que vão julgar, vão no tribunal, tem que ter a toga. Estava eu lá tomando. Aí Deus fez uma pergunta para mim. Ele perguntou assim: escuta, esse teu doutorado aí que você fez aí, você disse que você fez ele para mim. Você fez realmente ele para mim? Eu disse: claro, senhor, nenhuma dúvida. Aí sabe o que aconteceu? Deus falou para mim: olha, é o seguinte, se esse doutorado é meu, esse anel que você está fazendo aí, você já foi lá tirar a medida para fazer, você pega o seguinte, pega aquele irmãozinho que estuda com você, que é lá da África, você leva ele para tirar a medida do dedo dele, você vai pagar esse anel, mas ele vai ser para ele. O teu anel eu estou dando para ele. Eu falei: ok, senhor, até que é uma boa, né? O meu irmão não vai poder ter um anel desse nunca, né? Aí o senhor falou: mas, e sabe de uma coisa? Essa toga que você está mandando fazer aí, eu quero que você dê para aquele outro irmãozinho lá da América Latina. Você vai pegar ele, vai lá onde você está fazendo, está todo mundo fazendo lá, onde todo mundo fazia a sua toga, né? Você vai lá e ele vai tirar as medidas e você vai tirar as medidas suas de lá, você não vai ter toga. Gente, se eu precisar ir num lugar, eu não tenho uma toga do doutorado. E vou te dizer uma coisa, é linda a toga do doutorado, ela é azul, tem 3 faixas assim no ombro. É linda, eu não tenho. Aí eu falei: ok, senhor, tá bom, né? Eu fiz esse doutorado, era para o senhor mesmo, o senhor é que manda, o senhor diz, eu faço. E aí o senhor falou mais para mim: e sabe de uma coisa? Essa tal formatura tua, você não vai ter foto da sua formatura, você não vai ter nada, porque é minha essa formatura. Você vai ter todos os documentos oficiais, legais, do curso que você fez, mas foto, aquele negócio, recepção, você não vai lá. Eu falei: agora estou encrencado, né? Porque a Alice estava toda entusiasmada com esse negócio, porque eu fui na minha formatura do mestrado e agora eu estava fazendo lá a cerejinha do bolo, né? Eu não ia. Aí como é que eu vou falar isso para Nice? Aí eu disse: Nice, é o seguinte, olha, Deus está falando comigo que eu não vou nessa formatura. O senhor me disse que essa formatura é dele, esse curso que eu fiz para ele, e ele disse que eu não vou ter foto, não vou ter... Irmãos, não tem nenhuma foto, não tem um livro, não tem um álbum da minha formatura, porque eu entreguei para Jesus. Agora eu só quero dizer uma coisa para vocês. Servidão. Eu fiz esse curso para servir. Eu não fiz esse curso para me chamarem de doutor. Eu sou doutor, eu sou um PhD em educação, mas eu detesto que me chame doutor. Sabe por quê? Isso me separa das pessoas, cria uma barreira, me deixa importante. Eu quero ser servo, eu sou servo, eu amo ser servo. A coisa que eu mais quero é servir. Eu sei que Jesus já disse para mim: já não te chamo servo, eu te chamo amigo, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas você é meu amigo, eu conto tudo para você. Eu sei disso, mas eu ainda amo servir. Então, olha só, o que mudou na igreja? A liderança, ao invés de estar lá para servir, se tornou uma liderança profissional. Profissional. Sabe como é que se pega o emprego de pastor aqui? E emprego de pastor aqui, gente, é bom. Um pastor, por exemplo, com a minha formação, ganha $15 mil por mês. $1.000, $15 mil por mês. Mais seguro-saúde, mais toda a roupa que ele precisa por ministério, mais as milhas do carro que ele anda e a gasolina que ele gasta para a igreja. E se ele levar alguém para comer, ainda a igreja paga. É assim que funciona um pastor profissional aqui na igreja. Sabe como isso funciona?
Quando o pastor quer mudar de igreja, ele manda o currículo dele. É assim. Sabe? Manda o currículo dele. É assim que funciona. Porque a igreja está perdendo esse negócio de liderança serva. Não existe mais isso. O que mudou na igreja? Mudou a adoração, mudou o testemunho, mudou a liderança, mudou a missão. Mudou de ser missionário para apoiar missionários. Meu irmão, minha irmã, eu quero que você faça uma coisa comigo. Põe a tua mão sobre o seu coração aí. Aí onde você está? Estou olhando para você, hein? Estou de olho em você. Põe a mão no coração. Diga assim comigo. Eu tenho, vivendo em mim, o maior missionário do mundo, Jesus. E é por isso que eu sou um missionário. Aonde eu estou, aonde eu for, para onde o Senhor mandar, eu sou um missionário. Te peguei, hein? Você pensou que missionário é só alguns que são missionários. Você é um missionário, porque você tem o maior missionário, o missionário por excelência vivendo em você. Como é que você não vai ser missionário? Fala para mim. Então isso mudou na igreja de hoje em dia. Essa é uma das coisas que mudou. Tá entendendo? Missão. Agora as pessoas querem contribuir e às vezes com o que sobra. Com o que sobra. São capazes de um sacrifício para contribuir por missões. Ok? Outra coisa que mudou. O corpo mudou de vida, a vida mudou de edificação para entretenimento. Gente, essa é uma coisa horrorosa que está acontecendo na igreja nesses dias de hoje. A igreja não é mais um relacionamento para edificação, mas é um entretenimento. Um entretenimento. Sabe, há igrejas aqui, eu não sou contra isso, quando existe um propósito, um objetivo, e que o objetivo é diferente, é realmente ensinar, desafiar as pessoas, não deixar elas na zona de conforto e ter elas sentadas num banco dando dízimo. Há igrejas aqui que é, por exemplo, o Ministério de Crianças é uma coisa tipo Disney World. É um negócio fantástico. Já fui igreja. Eu gosto muito de conhecer a igreja. Já fui em muitas igrejas, mega churches aqui. Negócio fantástico. Eu gosto da excelência. Só que tem um pequeno problema. Fica só no fantástico e não tem excelência cristã. Fica só na excelência segundo o mundo, para atrair pessoas. Mas não tem o resto, que é a excelência da vida cristã. Então a igreja mudou. No que ela mudou? Mudou de edificação para entretenimento. Meu irmão! Igreja é o pior lugar para você ir para ter entretenimento, pelo menos aí no Brasil. Aqui não. Aqui, meu Jesus, você chega assim, tem aquele telão de LED, super LED, de 20 metros de comprimento por 15 de altura, atrás do pastor. Enquanto o pastor está pregando, tem assim a praia lá no Havaí, as ondas, alguém surfando. Entretenimento. Por que estou dizendo isso? Porque esse dia fui numa igreja e era assim. Era assim. Chegou aqui um brazuca e queria que eu levasse ele numa igreja. Peguei a igreja para conhecer, eu fui com ele. No meio da semana. E era assim. Então mudou. Prédios mudaram de funcionais para sagrado. Irmão, presta atenção nisso. Eu te garanto que você tem algumas coisas que você seria capaz de fazer lá fora da igreja, mas que aqui dentro desse prédio você não faria. Sabe por quê? Porque mudou de um lugar funcional para funcionar um culto. Se tornou um lugar sagrado. O sagrado, meu irmão, é você que está sentado nesse banco. Não é o lugar que você está. Você é o sagrado. Aonde você for, você é o sagrado. Mas isso mudou. Então entra assim aquele conceito meio catolicado, né? Jesus está lá no sacrário com uma luzinha vermelha piscando lá. Eu estou dizendo isso porque eu fui católico, eu sei como é que é. Uma luzinha vermelha piscando. Ele dentro daquela caixinha. Põe Jesus dentro da caixinha. Daí sabe o que acontece? Fala baixinho. Na igreja você não pode falar alto. Porque é um lugar sagrado. Se Jesus não estiver aí, meu irmão, isso aí é só coisa que quando Jesus voltar
vai ficar por aí mesmo. Tudo isso vai ficar. Mas você não. Sagrado é você. Okay? Então, mas isso mudou na igreja. É a última coisa. Eu tenho um monte de coisa aqui, mas eu quero dizer uma última coisa. Antes de ir para o último tópico aqui, eu estou terminando. Cuidado das crianças. O cuidado das crianças mudou da mão dos pais para a mão de estranhos. Aliás, eu queria dizer uma coisa para você. O evangelismo também mudou dos relacionamentos mais perto para o estranho. Tem gente que quer ir lá na praça fazer evangelização, mas o vizinho da sua porta, da casa do lado, ele nunca fez uma visitinha para evangelizar. O seu amigo, que vê todo dia, nunca falou de Jesus. Então, são essas as mudanças, ok? E as crianças, ao invés de o pai educar em casa, fazer o culto com elas, fazer todas as coisas, não, ele confia a educação lá para o pessoal da igreja. E quando a igreja é boa, como por exemplo a nossa aqui, gente, nosso ministério de criança aqui na igreja é a menina dos olhos. Quando esse negócio mexeu comigo, e eu fico irado. Eu vou observar o que eles estão fazendo, e eu fico dizendo para eles, e as crianças não são a igreja de amanhã, elas são a igreja de hoje. Se elas não forem a igreja de hoje, nós não vamos ter igreja amanhã. Muito cuidado com as crianças. Pais, estou falando para vocês, estou falando para os professores das crianças da igreja, falando para os pais, porque eu estou falando sobre casas que mudam o mundo. Mas casa que muda o mundo não vai ser casa que as crianças são educadas na igreja e não tem nada em casa. Chega em casa é outro ambiente. Vamos para frente, irmãos, está ficando pesado esse negócio aí, né? Eu sabia que ia ser pesado, mas eu orei por isso. Então, estou muito tranquilo. Se você não aceitar, eu continuo sendo teu amigo do mesmo jeito. Não tem problema. Ok? Então, agora a última coisa. Como melhorar? Claro, a gente tem que ter alguma coisa como melhorar, não pode ficar só no negativo, né? Como melhorar? Primeira coisa que eu anotei aqui, descobrir os seus dons. Você é membro de um corpo. Se um membro do nosso corpo, se a minha mão parar de funcionar, ela atrofia e morre. Vai ficar gangrenada, tem que cortar, pá, e eu vou ficar maneta. Tem que descobrir o seu dom. Porque se você não descobrir o seu dom e não começar a usá-lo, não começar a andar nele, vai atrofiar. Vai atrofiar. Então, a primeira coisa é descobrir os seus dons e funcionar nos seus dons. Funcionar nos seus dons. Meus amados, eu estou vendo vocês aí, a igreja toda. Gente, se vocês começarem, se esse grupo que está aí nem precisa mais, se vocês que estão aí começarem a se mover nos dons, Jesus vai ter que derrubar esse negócio aí e fazer um prédio dobrado. Tem tanta gente que vai vir. Porque é uma coisa natural. Outra coisa, como melhorar? Usar a nossa fé. Irmãos, nós temos fé, mas nós não vivemos pela fé. A Bíblia diz: o justo vive pela fé. Mas nós não vivemos pela fé. Na maioria das vezes, nós vivemos pelo natural. Não vivemos pela fé, vivemos pelo natural. Estava pensando naquele texto de Jesus ressuscitando Lázaro, quando Jesus disse: tira a pedra. Aquela pedra que Jesus mandou tirar do túmulo do Lázaro era uma declaração de que ali tinha findado para o Lázaro, só que não tinha findado para Deus. Muitas pedras nós colocamos como declarações de que a coisa terminou, em termos da nossa fé. Até aqui a nossa fé chegou. Aqui tem uma pedra. E já cheira mal. Não tira a pedra, não. Quero desafiar você para tirar as pedras da tua fé. Aquilo que está atrapalhando a tua fé. Pode ser teu complexo de inferioridade. Você acha que você não é bom o suficiente. Entendeu? Você acha que não, é só a pastora Silvia. Essa sim tem fé. Mas pobre de mim, eu sou eu. Negativo, meu irmão. Mesmo Jesus, mesmo sangue, mesma pessoa que morreu pela pastora Silvia foi a que morreu por você, por mim. Não há cristão de segunda categoria. Existe cristão vivendo vida de segunda categoria. Mas isso por decisão. Porque não há cristão de segunda categoria. Todos foram salvos pelo mesmo sacrifício, foram salvos para o mesmo objetivo, têm o mesmo Espírito Santo,
Então não há cristão de segunda categoria. Tem cristão vivendo vida de segunda, terceira, quarta, quinta categoria. Qual é a categoria da tua vida cristã pela fé que você está vivendo? Se você tivesse que dar uma notinha para você de 0 a 10, daria quanto? Hã? Na sua vida de fé. Vamos melhorar. Melhora a sua fé, melhora a igreja. Melhora o uso do dom, melhora. Melhorar a nossa vida de oração. Oh, meu. Se não melhorar a vida de oração, não tem jeito. Não tem jeito. E sabe, não é aquelas oraçõezinhas que não passam do teto. Sabe, aquela oração que você, lá dentro do seu coração, está desesperado. Gente, presta atenção nisso. Sabe por que a Ana teve o Samuel? Porque ela chegou num tempo de desespero. E a oração que gerou Samuel no reino do Espírito, porque o Samuel foi gerado na hora que ela estava de joelho no canto de um templo, falando só com a sua boca, só seus lábios se moviam, não dizia nenhuma palavra. Ali o Samuel foi gerado. Sabe por quê? Porque essa era uma oração em que tinha todo o coração da Ana. Era uma oração. Essa oração que nós temos que fazer, irmãos. E temos que fazer sempre. Outra coisa, não fazer nada que Deus não esteja fazendo. Ai, Jesus. Esse é um problema. Porque fazer o que Jesus não está fazendo, sabe qualquer outra palavra para dizer isso? Andar na carne. Quem faz o que Jesus não está fazendo? Está andando na carne. Porque segundo a Bíblia, irmãos, o versículo é esse. Já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E agora o viver que eu tenho na carne, eu vivo pela fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou. Já não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Viver, fazendo o que vê Deus fazer. Como Jesus, João 5,19. O filho de si mesmo nada pode fazer. Só faz aquilo que vê o Pai fazendo. Isso o filho faz. Por exemplo, irmãos, eu estou orando agora para minha ida aí para Foz. Eu coloquei diante de Deus aqui, depois da primeira semana de agosto. Estou tentando ver uma passagem. Mas sabe, eu estou me movendo. Eu estou dizendo, Senhor, segura aí, Senhor. Nada daqui não seja para mim fazer, eu quero fazer. Nada do que o Senhor não esteja fazendo, eu não quero fazer. Eu estou me movendo aqui, mas eu submeto ao teu senhorio. Se não é, não vai ser. Se é, não tem quem fecha. Jesus é o que abre a porta e ninguém fecha. Que fecha e ninguém abre. Então, fazer o que ele está fazendo. Fazer alguma coisa. Vida de fé com obras. Às vezes a gente está aí e a nossa fé é sem obras, infelizmente. A nossa fé não tem obras. E o Tiago diz, mostra-me essa tua obra sem fé. E com as minhas, mostra a tua fé sem as obras. Mas com as minhas obras eu te mostrarei a minha fé. É isso que ele diz. Então como é que está nossa vida? Assim, ó. Vem segunda, entra a segunda, de segunda, a segunda, tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa. Nenhum passo de fé, nenhuma ação de fé, nem nada. Então, são coisas que a gente pode melhorar a igreja. Deixa eu repetir isso aqui, que eu escrevi, né, para não esquecer. Vou repetir esses pontos. Primeiro, falamos que a igreja é uma maneira de viver numa série de encontros religiosos. Cuidado, não deixe isso acontecer. Características de uma igreja verdadeira, um monte. O que mudou na igreja? Muita coisa mudou. E o que fazer para melhorar a nossa igreja? Agora eu quero terminar dizendo isso. Como membros, somos ativos ou inativos do corpo? Lembre-se disso. Como membros, somos ativos ou inativos no corpo? Lembre-se disso. Membro inativo morre. Se atrofia e morre. Membro nativo, fora da atividade, inativo, se atrofia e morre. Perguntazinha para você, só para terminar aqui. Já sei quais são os meus dons espirituais e estou me movendo neles?
Pastor, mas eu não sei meu dom. Mas como não sabe o teu dom, meu irmão? Quanto tempo é crente? Ok? Vai orar, meu irmão. Deus quer que você saiba qual é o teu dom. Engraçado, Deus te deu um dom e agora não fala para você qual dom que te deu. Claro que ele quer falar. O problema é se você está querendo ouvir. O problema é se você está querendo se mover nos dons. Esse é o problema. Segunda perguntinha. Quais são os 3 maiores empecilhos que eu tenho encontrado para a minha vida, eu me tornar casa de Deus? Porque a tua casa não é só aquela casa, é a casa de Deus, que é você. Uma casa que transforma o mundo. Quais são os 3 maiores empecilhos que eu tenho encontrado para ser essa casa que muda o mundo e para a minha casa ser a casa que muda o mundo? E a última pergunta, quais as atitudes práticas que eu tomarei para solucionar o problema, digo. Porque aquele que é ouvinte e não praticante está enganando-se a si mesmo, diz a Bíblia. Amém? Meus amados, eu nem sei se vocês querem mais que eu vá aí ou não, mas eu sei de uma coisa. Eu vou procurar o que Deus quer dizer e eu vou dizer o que Deus quer dizer. IPT saudações, ok? Porque eu sei que se eu disser o que Deus quer dizer, vai ter uma chance do Espírito Santo trabalhar em você. Mas se eu disser o que eu quero dizer, vai ficar só na tua mente, vai ficar aí, não vai acontecer nada. Eu quero terminar orando para você. Você podia ficar em pé para a gente terminar o nosso culto? Amém. Obrigado por ficar em pé. Levanta a tua mão. Faça assim, uma atitude de receber, ok? Faça assim. Vamos receber alguma coisa. Diga para o Senhor comigo. Fala em voz alta aí, eu estou ouvindo você, hein? Diga aí. Senhor, eu recebo que eu sou aquele que o Senhor diz que eu sou. Senhor, eu recebo que eu tenho aquilo que o Senhor diz que eu tenho. Senhor, eu recebo que eu sou alguém para fazer o que o Senhor diz que eu tenho que fazer. Senhor, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos queridos e irmãs aí da Foz, Senhor. Pai, dá um chacoalhão em cada um, Senhor. Tira da zona de conforto, Senhor. Faz aquilo que está no teu coração, Senhor. Mas torna, Senhor, a tua igreja uma igreja viva, ativa, atuante. Em que milagres acontecem, em que demônios são expulsos. Senhor, em que tua palavra é pregada e pessoas se convertem e a igreja cresce, Senhor. E a vida dos irmãos, Senhor, vai de glória em glória. Como diz a tua palavra, que a vida do justo é assim, vai crescendo como a luz da aurora, até esse dia perfeito na presença de Deus. Senhor, faz isso com meus irmãos e minhas irmãs. Eu te agradeço, Senhor, por esse tempo, junto com os teus filhos e tuas filhas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Dá uma salva de palmas a Jesus. Oh, glória! Glória a Deus! Aleluia! Oh, glória Aleluia. a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Eu Amém, termino por aqui. irmãos.